Olá, tudo bem? Muito provavelmente, você, a maioria dos que estão assistindo aos eventos aqui no 7º Seminário Nacional de Educação à Distância foram para uma escola que era caracterizada da seguinte forma. Nós íamos para a escola, o professor falava, usava os gestos, usava a voz, de vez em quando utilizava o livro, ou seja, estava presencialmente na nossa frente, face a face com a gente. Com a educação à distância, uma das características principais e a essencial, né, nós podemos dizer, que é a utilização dos meios de comunicação, tais como esse que eu estou usando agora, ou como os podcasts. Esses meios de comunicação, eles precisam ser utilizados, claro, para levar o conteúdo até o estudante. E aí, a maioria dos nossos professores que atuam em educação à distância veio daquele outro sistema que eu estava falando agora há pouco, em que a principal mídia utilizada era a voz e o próprio corpo do professor. Bom, e o que essa mudança na prática do professor, né, esse novo contexto de ser docente, traz para a cabeça do professor? O que ele pensa, que sensações o professor tem quando ele começa a atuar em educação à distância? Essa foi uma pergunta que, durante algum tempo, me incomodou e que eu, então, decidi fazer uma pesquisa sobre isso. Eu gostaria de compreender que sentimentos, que sensações o professor tinha, né, surgiam no professor quando ele começava, em especial, a trabalhar como professor que elaborava conteúdos para a educação à distância. E aí, então, eu fui à procura dessa resposta e é justamente o resultado dessa pesquisa que esse vídeo vai discutir agora. Bom, quando a gente decidiu fazer essa pesquisa, né, o contexto desse estudo foi o seguinte: nós tínhamos um curso em que a gente preparava os professores para atuar na educação à distância. Em especial, esses professores iriam aprender um pouco sobre como apresentar os conteúdos e eles utilizariam então a escrita, né, porque o material didático seria essencialmente material impresso e complementado com algumas outras mídias, e esse professor também precisava de compreender como é que se dava a relação entre o professor e o estudante enquanto o curso estava acontecendo. Bom, esse curso chamado Docência na Educação à Distância, ele foi ministrado totalmente à distância, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem, e ele envolveu 46 professores. E no fórum desse ambiente virtual de aprendizagem, então, uma das primeiras perguntas que nós postamos foi a seguinte: a educação à distância é um desafio para você? Essa pergunta gerou 32 respostas e aí, entre essas respostas, a gente poderia destacar que os professores disseram que era sim um grande desafio, eles sentiam medo, frio na barriga, tinham dificuldade de lidar com essa situação em que eles estariam dando aula longe, né, de um estudante, não estariam face a face com esse estudante, ou seja, seria ele escrevendo um conteúdo sozinho, distante, bem antes de o curso começar e tendo que imaginar um aluno que iria aprender com esse conteúdo. Ou seja, é a situação da solidão. Então, como eu saio dessa solidão? Uma situação bastante angustiante para esses professores. Eles sentiam dificuldade porque diziam que o novo geralmente traz esse medo, representa um desafio para eles. Outra questão que os professores diziam é como é que eu vou ensinar sem estar olhando para esse estudante? Porque na sala de aula eu estou ali, no olho, eu estou vendo as reações que os estudantes têm, né? Quando eu falo alguma coisa, um piscar de olhos, um levantar de sobrancelhas. Como que eu lido com essa situação de eu estar em um lugar e o estudante está em outro e eu não estar observando essa reação dele na hora que eu estou ministrando o conteúdo, na hora que eu estou apresentando o conteúdo? Bom, para a gente compreender, então, todas essas respostas, né, que esses professores deram, ou seja, essas reações, né, que eles disseram ter diante do desafio de ingressar nessa nova modalidade, a gente, então, foi buscar entender o que é ansiedade e como que a ansiedade foi estudada ao longo dos tempos, né? O que já se diz sobre a ansiedade? Bem, até meados do século XIX, a ansiedade tinha sido
pouco estudada. Havia poucos experimentos, porque isso suscitava até uma questão ética. Como que eu vou induzir um indivíduo a ter ansiedade? E até porque também havia poucos instrumentos para a realização desse tipo de experimento. Principalmente a filosofia estudou sobre a ansiedade. E o que é que os filósofos diziam até então, né? Os estoicos diziam o seguinte, que a ansiedade no homem, ela surgia pela contradição entre o desejo, né, racional de controlar as coisas, mas existia, por outro lado, o fato de que há coisas que não se pode controlar. O futuro, a morte, coisas que ainda vão vir. Vem a época do Renascimento, o racionalismo fica mais em evidência, assim sendo, a ideia era de que o homem, sendo um ser racional e tendo autonomia nos seus mais diversos âmbitos, intelectual, social, religioso, ele poderia, pela razão, controlar a ansiedade. Havia quem discordasse disso, por exemplo, Pascal, que acreditava que a natureza humana era um pouco complexa para a gente pensar que a razão pudesse ter esse domínio, né, no campo das emoções e que a gente pudesse, então, controlar as emoções pela nossa razão. O estudo mais profundo sobre a ansiedade foi feito por Søren Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo. Bom, se você estudou um pouquinho sobre existencialismo, você vai saber que a essência dessa corrente filosófica é a liberdade do homem. Jean-Paul Sartre dizia, né, a frase talvez a mais lembrada, né, a mais famosa de Sartre, é que a única condenação do homem é a liberdade. O homem, no existencialismo, ele está condenado à liberdade. Ele não pode fugir da sua liberdade. Sendo livre, né, por natureza, sendo livre, o homem estará sempre na condição de escolher e sempre na situação, ou seja, na vulnerável a ter dúvida, a ter incerteza e, portanto, a ansiedade. Ou seja, liberdade para o existencialismo e ansiedade são duas variáveis que se relacionam fortemente. O que é que Kierkegaard dizia? Como controlar a ansiedade, né? O que você faz? Qual que é a saída para o homem diante dessa situação em que ser ansioso é uma coisa que faz parte da nossa natureza pela nossa própria condição de seres livres? Para ele, a saída seria aceitar essa contradição, aceitar que realmente nós estamos vulneráveis à liberdade de escolha e, por consequência, a ansiedade. Aceitar isso, dar isso como fato e levar a vida a assumir o erro, assumir que ao escolher você pode errar e acertar. Enfim, essa seria a receita de Kierkegaard. Bom, e aí nós temos Freud, que, né, com a sua psicanálise, fez os estudos mais importantes científicos sobre a ansiedade. O que é que Freud dizia? A ansiedade é uma herança filogenética, ou seja, o homem herda isso porque a capacidade de ter ansiedade é uma coisa genética. E por que ela existe? Porque seria então uma capacidade genética? Porque o homem precisa da ansiedade. Em momentos de potencial perigo, em momentos de incerteza, é bom você estar ansioso, segundo Freud. O homem precisava disso até na sua vida, pela sua própria condição. Bom, isso tudo foi pensado sobre a ansiedade. O que é que nós utilizamos, né? Qual a relação disso com aquelas respostas que os professores deram, né? A situação de medo, de insegurança, estou ansioso, sinto dificuldade de trabalhar, por exemplo, quando eu estou numa situação em que eu estou escrevendo um conteúdo, mas o meu estudante não está aqui perto de mim, né? Eu estou ansioso, eu me sinto desafiado, eu tenho algum sentimento, né, que me traz esse desafio, que me traz um frio na barriga. Como é que nós analisamos essas questões? Bom, nós não utilizamos nenhum desses pensadores sobre os quais eu falei agora. Nós utilizamos um pensador contemporâneo, que é um neurocientista, o Antônio Damasio, e é sobre ele que a gente vai falar agora.